Então, tô colocando aqui para gravar. Começou. Ai, que bom, começou. Demorou só um pouquinho. Então, pessoal, vamos continuar para tentar finalizar ainda hoje, tá? 11h10, acho que vai dar tempo. Bom, os peixes que podem ser submetidos. Como eu havia falado, né? Esse momento do congelamento. O congelamento, ele de fato, ele vai conservar, né, a matéria-prima por um tempo maior, e quando ele é aplicado de forma correta, utilizando o congelamento rápido, né, o armazenamento, aquela estocagem mais prolongada, se não houver variação de temperatura, né, se todos os cuidados, né, forem tomados em relação a esse tempo mesmo, né, da estocagem do peixe sob frio, principalmente, né, quando a gente lança a mão de uma embalagem ou quando lança a mão, né, do glaciamento, que são momentos importantes para estar evitando a oxidação, a desidratação do músculo, a queima pelo frio, né? Isso vai manter a qualidade do peixe, né? Então, o peixe congelado, ele pode e deve sim ser usado, né, para a defumação. E aí o que vai ser muito importante, né, no mercado é a forma de apresentação desse peixe, né? Hoje é muito comum aqui no estado do Rio a gente encontrar o filé da tilápia com pele, ou da truta, né, com pele também, defumado, né, usando aí a embalagem a vácuo para poder, né, tá armazenando, acondicionando e armazenando esse produto por um período mais longo. E aí vamos lançar mão do congelamento para que esse produto tenha uma vida útil maior, tá bom? Então a gente pode usar peixes frescos, salgado, congelado. A forma de apresentação hoje, a mais comum, é na forma de filé, tá? Mas também pode se encontrar o peixe inteiro, com cabeça, espalmado, né? Sempre eviscerado, tá bom? Deixa eu subir aqui para estar falando, né, no que consiste aí esse momento da defumação, né? Vai ocorrer uma combustão, né, que nada mais é do que uma queima controlada, tá? E esse momento da combustão é importante, principalmente quando a gente trabalha com o método não tradicional, né? Porque aqui a gente não tem como controlar os parâmetros que são importantes, principalmente, né, em relação à temperatura dentro da câmara de defumação, né? Esse momento da queima tradicional, nós não temos como garantir, né, que aqueles compostos que são cancerígenos, né, não sejam produzidos, né, num tempo passado aí de umas 3, 4 décadas no máximo, né, se usava muito a defumação tradicional, aqui o latão, né, sendo utilizado como a câmara de defumação, né, e aqui você não tem como controlar a temperatura, a umidade, parâmetros que são importantes, né, para que essa fumaça seja impregnada de forma uniforme, né, e ao longo de todo o corpo do pescado, né? E hoje, né, os sistemas mais modernos, nós temos câmaras, né, que a gente consegue, né, separar esses dois momentos, né? Você tem a câmara de defumação, onde o peixe vai entrar em contato com a fumaça, e uma outra câmara onde vai ocorrer essa combustão, tá ok? Essa composição da fumaça vai ocorrer, né, em função da madeira que a gente vai estar usando para o processo. No antigo Rispoá faz menção ao uso das madeiras duras, secas e não resinosas. Isso é importante, né, para que sejam formados os compostos que de fato irão auxiliar no processo. Madeiras moles, né, elas têm um teor de resina muito alto, e aí isso acaba, né,
descaracterizando o produto. Tem gente aqui querendo entrar e eu estava lá no outro, né? Em relação principalmente à coloração final do pescado, né? Eu coloquei aqui para vocês, ó, a observação, né? Possui resina, né? Formando aí durante a queima a trementina e outras substâncias odoríferas, né? Que vão conferir coloração e aroma e sabor, né? Diferente ao produto final. Destaquei aqui algumas espécies que são de madeira, né? Algumas madeiras que são muito usadas, eram muito usadas para a defumação, né? Na literatura, se vocês forem buscar, principalmente a de livros, vai estar lá a madeira do jatobá, da maçaranduba, jacaré, freixo, omieiro, nogueira, carvalho, castanheiro, aminheiro, que são madeiras hoje nobres, protegidas por lei. E aí é difícil, né? Como é que você vai usar uma madeira que é protegida por lei? Né? Espécies de mangue também, né? Os mangues hoje são áreas protegidas, né? Não pode mais desmatar o mangue para estar fazendo defumação. Pessoal, desculpa, a segunda-feira hoje para mim tá com cara de sexta. Eu tô muito cansada. Só um minutinho. Pedindo a Toinha para trazer mais água para mim. Espécies de mangue, né? São áreas protegidas por lei hoje. Então fica muito difícil, né? Como é que a gente vai trabalhar com a defumação? Né? E aí, porque a gente precisa da madeira como fonte de calor, né? Do carvão como fonte de calor, né? A madeira também com a combustão incompleta. Por que incompleta? Essa queima total, né, vai impedir que seja gerada a fumaça. Então tem que ser uma queima lenta, uma queima incompleta, para que a gente consiga produzir, né, as substâncias que são importantes para a defumação. Né? Então, hoje, esse momento da defumação, né, por isso que eu disse para vocês que hoje é mais usada para estar, né, com a finalidade de conferir atributos sensoriais e não para conservação, porque se trabalha com extrato líquido para otimizar o processo. Né? É muito trabalhoso. Só um minutinho, pessoal. Toinha, a gente estava ouvindo você cantar para as gatinhas. Uma meia hora atrás. Ah, foi o Miguel cantando. Então, pessoal, hoje o extrato de fumaça líquido é que é usado junto com a salmoura, né, para incorporar então, né, essas substâncias que estão presentes nesse extrato líquido no músculo do pescado. E depois, né, vai para uma câmara de defumação só para aplicar calor. Então você consegue otimizar o processo, aquela trabalheira de carregar a câmara onde vai ocorrer a queima da madeira, né, dos defumadores, a limpeza, né, desse defumador, a fuligem que é gerada durante esse processo, né, que acaba também
na etapa de acabamento, sendo necessário estar removendo essa fuligem da superfície do produto, toda essa trabalheira ela não existe mais. Por quê? Porque a gente trabalha com o extrato líquido da fumaça, tá ok? Então hoje nós temos plantações de algumas espécies de eucalipto, né, para estar sendo usada então, né, no preparo, na produção desses extratos líquidos, tá ok? Deixa eu subir aqui para mostrar. Então, aqui ninguém vai usar essas madeiras nobres e nem desmatar mangue para estar fazendo defumação, tá bom? Então, em relação à madeira, ela precisa ter esse percentual aqui, ó, em torno de 20 a 30% de celulose, 40 a 60% de hemicelulose, 20 a 30% de lignina, para que durante a queima da celulose, da hemicelulose e da lignina, a gente consiga produzir as substâncias que são importantes para a defumação. Tá? Essa queima, pessoal, é chamada também de pirólise. Nos livros vocês vão ler sobre a pirólise da celulose, da hemicelulose, da lignina, tá bom? Então, na temperatura, né, de queima da celulose e da hemicelulose, aí em temperaturas, né, acima, 80, 100 graus, a gente já consegue aqui, ó, a produção de ácidos e álcoois, que são importantes. Né? Na queima da lignina, com temperaturas aí até 310 graus Celsius, nós vamos ter também produção de alcatrões e de substâncias fenólicas. E acima de 350 a 400 graus, nós vamos ter a produção de substâncias que são cancerígenas. Aqui, ó, destacando para vocês as que são importantes, né? E aí, esse momento, nos sistemas modernos, quando se trabalha ainda com a queima da madeira, a gente tem como controlar essa temperatura e evitar, então, a formação, né, dessas substâncias que são cancerígenas, evitando, então, a deposição dessas substâncias no pescado, tá bom? Um outro momento que pode ser usado também, pessoal, para a defumação é trabalhar com a serragem. Porque essas madeiras, quando elas são beneficiadas, né, a serragem que é obtida, né, durante esse preparo da madeira, ela pode ser comercializada também para a defumação, tá bom? Mas hoje o mais comum é utilizar a madeira que vem dessas plantações, né, principalmente, né, o eucalipto rosa, que é usado para esse momento, para obtenção de extratos, né, que vai ser utilizado na indústria, tá ok? Então, durante a queima da celulose e da lignina, nós vamos ter a produção de substâncias, né, que irão, então, conferir aí os atributos necessários, né, para alterar toda a parte sensorial do pescado, né? A cor dos produtos defumados, né, está muito associada aqui à combinação das carboninas com, né, o N ali, né, livre das proteínas que foram solubilizadas. O aroma, né, muito associado principalmente aqui, olha, com o ácido salicílico, o benzilálcool, o benzaldeído, as cetonas, né, que vão ser responsáveis aí pelo aroma do pescado, destacando aqui principalmente o ácido acético, fórmico e os derivados do fenol. O sabor, né, conferido pelos fenóis, ácidos orgânicos e compostos carbonílicos. E a ação bactericida e bacteriostática, né, associada aos fenóis, álcoois, ácidos orgânicos, principalmente o benzoico, o acético e o fórmico, tá bom? Então, esse momento aqui eu destaco para vocês nessa tabelinha aqui, ó, dos principais constituintes da fumaça.
Quais são os principais ácidos orgânicos, os principais fenóis? Aqui o sirigol, principalmente aqui responsável pelo odor e o guaiacol pelo sabor. As carbonilas, principalmente formaldeído. Os álcools, principalmente o etanol, metanol, propanol, que vão ser os mais produzidos. Por isso, é muito importante trabalhar com as madeiras duras, secas e não resinosas. Boa parte das coníferas, elas são resinosas, então elas não podem ser usadas. Um outro exemplo que de repente vocês vão conhecer é a madeira do pinheiro, que também é muito resinosa. E aí, durante a queima, vai produzir resina, né? Vai produzir a trementina, que é uma substância que vai deixar o peixe com uma coloração muito atípica, né? Como se tivesse pego o carvão, né, e passado na superfície do músculo, né, do peixe, né? Ele vai ficar todo pretinho, com uma coloração, né, preta, aliás, bem escura, por conta da presença dessa resina. Tá bom? Aqui os hidrocarbonetos, o benzopireno, benzantraceno, que são substâncias que a gente precisa estar evitando e por isso controlar a queima, principalmente, né, a temperatura, né, que está voltada aí para a queima da lignina é muito importante, tá? A princípio, no extrato líquido de fumaça, a gente tem como, através do processo, remover a presença desses hidrocarbonetos policíclicos, tá bom? Então, os níveis, né, no produto final, eles vão ficar muito baixos, né, e atendendo a legislação específica, tá bom? Aqui eu até destaquei aqui para vocês, ó, no final do rodapé, que os limites estabelecidos pela legislação varia em torno de, é de 1 micrograma por quilo, tá bom? A quantidade depositada no músculo fica muito abaixo do que é exigido pela legislação. Deixa eu mudar a cor aqui, ó, para mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, peraí. Não consegui não, mas aqui, ó. Fica bem abaixo do que a legislação preconiza quando a queima é controlada. No entanto, se essa queima exceder 350 graus, né, nós vamos ter, então, a deposição, né, a impregnação desses hidrocarbonetos no músculo, atingindo aí os limites exigidos pela legislação ou até mesmo ultrapassando. E aí, pessoal, isso passa a ser um problema principalmente para quem? Para o consumidor regular. Eu não sou uma consumidora regular, nem de mortadela, pessoal. Salame, presunto, peito de frango, peito de peru. Tem gente que come isso de uma forma bem regular, bem assídua. Eu não vou ter problema nenhum com isso, porque eu não ligo para produto defumado. Mas quem é um consumidor regular precisa ficar atento, tá? Por quê? Hoje, alguns trabalhos já mostram que esses hidrocarbonetos estão presentes também no extrato líquido, né? E aí isso passa a ser um problema para o consumidor regular no futuro próximo, né? Não vou nem dizer distante, ele pode ser um paciente de câncer, tá bom? Então, esse momento aqui, né, em relação ao extrato líquido, também é importante ter cuidado, tá? Essa fumaça natural, ela vai ser obtida a partir da combustão da madeira, e aí o objetivo é que numa queima, né, que começa aí, né, a acontecer acima de 80, 100 graus, mas a 250, né, já ter aí a produção dos ácidos e dos álcools que a gente precisa, né, para, né, a defumação, e na pirólise da lignina, então, as substâncias fenólicas, os alcatrões, começam a ser produzidos aí a 310,
acima de 350 aí já a produção das substâncias cancerígenas. E aí, na obtenção do extrato líquido, o objetivo maior é que essas substâncias sejam removidas durante, né, o processo de obtenção. Essa fumaça, ela vai ser condensada em água, e o principal objetivo é, como eu havia dito, ó, eliminar os alcatrões e as substâncias que são cancerígenas. Aqui eu trago para vocês um esquemazinho do que acontece, né, quando, né, se obtém aqui, né, a madeira. Essa madeira, ela, se for de uma plantação para estar atendendo a esse mercado, né, essa madeira ela vem direto, passa aqui, olha, por um refino, porque nós vamos usar a serragem para estar fazendo a combustão da madeira, tá bom? É uma combustão incompleta, como disse, essa queima ela não pode ser rápida, né? Ela não pode ser acelerada, até para que possa ocorrer a formação das substâncias que a gente precisa, né? E no slide acima vocês já viram ali as temperaturas ótimas para estar obtendo os ácidos orgânicos, os álcools, os fenóis, né? E aí, durante essa combustão, né, a fumaça que vai ser produzida, ela vai ser condensada em água, tá? E as substâncias que não são desejáveis, elas vão, através do processo de condensação e de filtração, para separação, tá vendo? Ó? Passa por condensadores, e aí a gente consegue remover, né, essa fase, né, através da filtração, tá? Para estar obtendo, então, somente as substâncias que são desejáveis, tá bom? Porém, ressalto mais uma vez para vocês, em alguns artigos, né, já mostra, né, a presença aí dessas substâncias que são cancerígenas, tá ok? Principais vantagens de se usar o extrato líquido, né, está voltada principalmente para a otimização do processo, né, no tempo que a gente vai gastar para estar obtendo o defumado, é um tempo muito menor, essa redução gira em torno aí de 30%. O extrato líquido, né, se tem às vezes aí momentos, né, que diz que o gosto é diferente, que a cor é diferente, mas assim, apesar de não ser uma consumidora regular, nos trabalhos já publicados, né, esse momento que envolve a questão sensorial, ela não tem uma correlação assim positiva, né? Usar o extrato líquido ou a defumação tradicional, né, não vai alterar a coloração típica, o gosto, o aroma, né? O que altera é o tempo, né? O tempo, a temperatura que a gente vai estar usando aí para obter o produto final. Tá? Outra vantagem, não precisa aí usar a serragem, tá limpando os fumeiros, né? O defumador é um processo sustentável, e essa fumaça ela pode ser adicionada a salmoura ou então aplicada, né, na superfície do pescado após a salga, tá bom? Nós já trabalhamos com esse momento lá na CEMAP de Itaguaí, defumando mexilhões, né? E aí o processo realmente, né, em 4 horas, até por conta do tamanho mesmo dos mexilhões e das ostras, né, em 4 horas a gente conseguia finalizar, né, o processamento. Tipos de defumação, aqui eu mostro para vocês, né, a defumação a frio e a defumação a quente. O que vai diferenciar um tipo do outro é a temperatura empregada. Nos livros, né, falam que na defumação a frio, essa temperatura tem que ficar abaixo de 50 graus, e aí o que tem sido usado na prática fica em torno de 30 graus. No processo tradicional, esse tempo aqui levava em torno de 3 a 4 semanas, mas hoje, trabalhando-se em ambiente climatizado, esse tempo aí tem sido reduzido para em torno de um dia, algumas horas, 16, 18 horas,
né, para estar finalizando o processo. O teor de umidade aqui do produto final, né, fica baixo, né, aí em torno de 40%, né, mas é importante que essa umidade final fique baixa, porque esse produto não foi cozido, né, ele não passou por um tratamento térmico, então a gente precisa, né, de fato assegurar, né, que esse produto não vai decompor, né, então a gente precisa inativar as enzimas e também impedir aí a ação, né, da microbiota em função do uso do sal. O teor de sal final desse produto aqui, pessoal, fica alto, em torno de 7%. Ninguém consegue comer um produto tão salgado assim. É necessário passar por uma dessalga e depois um preparo para ser consumido. No defumado a quente, né, nós vamos empregar temperaturas que ficam muito acima de 40 graus. Essa temperatura em média fica em torno aí de 90, tá? Podendo se trabalhar com temperaturas em torno de 80 a 120 graus, tá? O processo é curto, em torno de 2 a 16 horas, e o teor de umidade final em torno de 55 a 65%. Então, quando a gente compara o produto a frio com o produto a quente, né, o produto defumado a quente ele vai ter uma textura muito mais macia do que o defumado a frio em função do teor de umidade final, tá? Ele vai ser mais suculento, tá bom? Bom, aqui eu apresento para vocês o fluxograma para obtenção de um defumado a frio. As etapas iniciais, vocês sabem os porquês e para quê, né? A importância da recepção, receber esse pescado, né? Que é importante fazer a avaliação subjetiva, liberar esse lote, mas ao mesmo tempo recolher amostras representativas e encaminhar para o laboratório de controle físico-químico e controle microbiológico, até porque esse laudo vai ser importante na hora de liberar o lote do produto acabado. Né, a parte de inspeção, né, de pesagem, de evisceração, né, é importante porque o RISPOA é muito claro em relação a esse momento, trabalhar com o pescado que esteja apto para o consumo, que tenha frescor, que seja eviscerado, tá bom? Passa pela lavagem, depois a cura. Essa cura aqui, pessoal, esse fluxograma ele foi proposto pelo Gonçalves. E esse momento aqui em relação às temperaturas que ele usa, é necessário que aconteça dessa forma, porque senão o músculo vai decompor de dentro para fora. A gente vive num país tropical e se trabalhar com a temperatura, né, de processamento ali, da sala de processamento, com a temperatura ambiente, antes mesmo que o sal consiga atingir as camadas mais internas, já vai estar acontecendo a decomposição pela ação das enzimas de dentro para fora, tá bom? Então, essa salga seca aqui que ele usa, mesmo para o pescado que está sendo o pescado gordo, é para que esse sal possa penetrar de uma forma mais rápida, né, no músculo do pescado. Até porque, senão, eu estaria me contradizendo, né? Salga seca para peixe magro e salga úmida para peixe gordo, né? Mas aqui no defumado a frio, né, não é um produto muito comum no nosso mercado, até por conta mesmo das condições climáticas, que não seriam favoráveis para a obtenção desse tipo de produto. Né? Mas aí, você trabalhando com um ambiente climatizado, com uma sala climatizada, ele propôs então esse fluxograma, onde otimiza aí esse tempo de defumação, reduzindo esse tempo aí de 3 a 4 semanas, né, para em torno de 1 dia, 2, para obtenção desse produto, tá ok? Então, ele propôs uma salga seca, tá bom? Por um tempo aí de 8 a 12 horas, numa sala climatizada, né? Com essa temperatura aí variando em torno de 3 graus Celsius.
A essa temperatura, o sal teria dificuldade de estar penetrando de uma forma mais rápida o músculo, né? Então, assim, ao meu ver, né, existe alguns passos aqui que eu não consigo enxergar como, né, um momento favorável, tá? Mas é o Gonçalves, né, gente? Eu sou ainda uma professora café com leite, né? Mas ele coloca aqui esse momento para gente, né? Após a salga, por que que faz a lavagem e a drenagem da superfície? Né? Para remover os cristais de sal que ainda estão na superfície do peixe. Essa lavagem aqui, pessoal, não é para deixar o peixe de molho, não, tá? É só para remover o excesso de sal. É feito em água potável, água doce. Removendo esse excesso, passa por uma drenagem. Essa drenagem vai ficar em torno aí de 1 hora, mais ou menos. Em seguida, né, leva para a câmara de secagem. Essa pré-secagem aqui do músculo, olha, em torno, né, de 1 hora, 30 minutos a 1 hora, 1 hora e meia. Por quê? Porque se o músculo, né, ele entra muito úmido na câmara de defumação, essa temperatura aqui, ó, vai ser difícil de ser mantida, tá bom? Então é necessário fazer a drenagem para remover todo o excesso de água. Essa pré-secagem aqui, ó, temperatura em torno de 20 graus, tá? Com ar frio, tá, pessoal? Né? Para o músculo ficar mais enxuto, tá? E depois vai para a defumação a frio, usando temperaturas que vão ficar aqui, ó, nas etapas iniciais, né, abaixo de 30 graus. E a última etapa aqui dessa defumação a frio, usando temperaturas aí que vão ficar abaixo de 50 graus por 6 horas, tá? Essa temperatura aqui, pessoal, menor ou igual a 49 graus, a 40 graus já tem aquecimento, tá bom? Então, ele faz o resfriamento para 10 graus por 3 horas, tá vendo, ó? Depois a 3 graus Celsius por mais 12 horas. Embala, estoca e distribui. Isso aqui é ar frio que é injetado dentro da câmara de defumação, tá? Esse processo de salga precisa ser muito bem conduzido, porque senão, quando sair aqui, ó, da defumação a frio, o músculo vai estar estragado de dentro para fora, tá bom? Ok? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. Também, sim, Tiago. Pode-se ter também esse extrato em pó. Fica fácil também, tá? E aí, ó, aqui, defumação a frio. No defumado a quente, aqui injeção de ar, tá bom? No defumado a quente, ó, vocês vão ver aqui que o extrato líquido, ele vai ser usado aqui, ó, junto com a salmoura ou após a salmoura, tá bom? Então, as etapas iniciais são as mesmas, tá? A recepção da matéria-prima, todo aquele momento de controle da qualidade, de avaliação e controle da qualidade, inspeção, pesagem, até porque é preciso calcular rendimento, evisceração e corte. Como eu havia dito, é muito comum encontrar, né, no mercado o filé com ou sem pele defumado, tá? Após a evisceração, faz a lavagem para estar removendo os restos de sangue e víscera, em seguida a salmouragem, né? E aí esse tempo de 15 minutos, porque está se trabalhando com filé. Mas se for peixe inteiro, esse tempo vai ter que ser um pouco maior, tá? Aí se tem cabeça, se está sem cabeça, se está espalmado, né? Então, assim, o tamanho, a espessura, tudo vai interferir aí nesse tempo de salmouragem. Os filés em 15 minutos, né, já é possível
né, fazer com que o sal penetre até as camadas mais internas. Pode, né, adicionar já o extrato líquido aqui, de acordo com a informação lá do fabricante, é preciso estar olhando, né, o volume que vai ser usado. Em seguida, se faz a lavagem para remover o excesso de sal, drena, passa pela pré-secagem. Essa secagem com temperatura em torno de 50 graus é importante para poder formar aquela capa protetora, né, que nada mais é do que proteína solubilizada, né, que vai ajudar, né, na incorporação das substâncias aromáticas no músculo. Tá bom? A defumação a quente, então, a temperatura ela precisa ser aumentada de forma gradativa. E aqui, então, se usou o defumado aqui, o extrato líquido, só vai usar as temperaturas para que ocorra o cozimento do músculo, tá? Então, o músculo se torna comestível em função do tratamento térmico. Lá no defumado a frio, precisa preparar, tá bom? Porque ele o produto acabado, ele está cru, tá ok? Essa temperatura final aqui, pessoal, né, de 80 a 90 graus por 2 horas e 30 minutos, pode, tá, chegar a 120 graus, tá bom? Né? Pode aumentar a temperatura e reduzir o tempo, ou trabalhar com essa temperatura de 90 graus por 2 horas e 30 minutos. Em seguida, se faz o resfriamento. Por que se faz o resfriamento? Porque se embalar quente, o que vai acontecer entre o produto e a embalagem? Formação de quê? Hein? Vai condensar, né? Então vai ficar um monte de bolinha ali de água que vai fazer com que o produto tenha uma vida útil menor, tá? Então é preciso fazer esse resfriamento. Normalmente se faz a temperatura ambiente ou nas grandes produções se usa, né, ventiladores para estar fazendo esse resfriamento, tá bom? O acabamento então envolve, né, no caso, quando se trabalha com a defumação tradicional, né, na limpeza, né, da superfície, né, geralmente você inicia, né, o processo com produto com pele, tá bom? E aí, na etapa de acabamento, se faz a limpeza da fuligem que é depositada na superfície, removendo a pele, tá? Aí, no final, se tem, né, o filé sem pele, defumado, embalado a vácuo e congelado, tá bom? Então, a embalagem a vácuo passa pelo congelamento e a estocagem desse produto vai ter que ser sob a cadeia do frio, tá bom? Aí, temperatura de estocagem de menos 18 graus, tá? Coloquei aqui algumas dicas para quando se trabalha com o método tradicional, né? A necessidade de, na segunda etapa, estar repondo aí a serragem para que ocorra uma boa produção de fumaça, tá? Isso é muito difícil, pessoal, de fazer, muito difícil mesmo. Quando a gente trabalhou na CEMAP, eu lembro que o Carlão estava de férias e aí o estagiário disse que sabia fazer essa etapa, né? E deu super ruim, né? No final, né, a gente acabou tendo peixe assado. Por que o defumado tem que ser estocado a menos 18? Porque ele precisa ser congelado após a defumação. Tá bom, Thaís? Tá bom. Gente, a Toinha trouxe uma tapioca para mim, ó. Eu não comi, não deu tempo. Porque ele tem que ser congelado a menos 18 e o salgado pode ser a menos 7. Então, deixa eu falar. Thaís, o que acontece? Ele não vai ser congelado a menos 18. Ele vai ser congelado, ó, congelado pelo método
de congelamento rápido. E aí, qual é a temperatura para congelar o pescado de forma rápida? Menos 35 a menos 40 graus Celsius, tá? Então aqui, olha, eu não vou conseguir alterar porque é PDF. Mas aqui nessa última etapa é embalagem a vácuo, congelamento rápido e estocagem a menos 18. Anota aí, pessoal. Embalagem a vácuo, congelamento rápido, que vai acontecer a menos 35, menos 40 graus Celsius, tá? E estocagem a menos 18 graus. Por que que tem que ser armazenado a menos 18 graus? Porque ele foi congelado. Se eu estocar a 7 graus Celsius positivos, vai descongelar. Por quê? Porque o produto defumado, ele é comercializado dessa forma. Ele é defumado e para que ele tenha uma vida útil, né, acima de 10 dias, 14 dias, ele precisa ser congelado. E aí ele vai ter uma vida útil de meses. 4, 5, 6 meses ou até um ano, dependendo do teor de lipídio da espécie que foi usada para ser defumado. Tá bom? Aí esse tempo de estocagem vai ser maior. No peixe salgado e seco, ele não é congelado. Ele é vendido a granel, né? Não é vendido congelado. Então, a temperatura de refrigeração é que vai garantir aquele tempo de estocagem de meses a um ano. Tá bom? Porque se o produto a granel for colocado no ambiente quente e úmido, ele vai decompor. Porque as bactérias que toleram altas concentrações de sal vão se desenvolver e decompor o produto final. Isso, a dúvida foi na estocagem mesmo, que para o defumado tem que ser a menos 18, mas a estocagem do bacalhau pode ser a 7 graus positivos. Como os dois são salgados, queria saber porque a vida útil deles são diferentes. Ambos são semiconservas, mas, né, principalmente aí, né, o defumado a quente, que vai ter uma umidade mais alta. Essa atividade de água do defumado a quente vai ficar em torno, acho que de 0,80, né? Ele vai ter mais água no músculo, até porque a gente precisa atender a essa textura, né, de uma carne mais macia, mais suculenta. Então, ele vai precisar ser congelado, porque senão ele vai decompor mais rápido. Tá? Ah, professora, mas usou sal, usou a defumação e tem lá os fenóis, ácidos orgânicos que são bactericida, bacteriostático, né? Que tem essa ação que controla. Sim, mas é uma ação limitante à superfície do corpo do peixe, tá? Não vai proteger as camadas mais internas. Então, ele precisa ser congelado e mantido sob temperaturas baixas para atender aí ao prazo estimado de vida útil. Tá bom? Todos entenderam? Tá. No defumado a quente, olha como é que ele é mais curtinho esse tempo, né? Varia aí de 4 a 16 horas, 20 horas, e o teor de umidade final fica em torno de 55 a 65%. Pessoal, eu sei que é confuso, mas essas temperaturas, mas isso é importante até para aquele profissional que depois vai querer ser trabalhar no governo, ser um fiscal do mapa. Isso é importante para a prova de vocês. Então, ficar bastante atento a essas temperaturas para o peixe fresco, peixe salgado e seco, para o peixe defumado, né? Porque é diferente. Tá? No enlatamento a gente já não precisa da cadeia do frio, porque o tratamento térmico ele vai destruir as enzimas e a microbiota, e a embalagem já vai impedir aí a contaminação do produto acabado, tá ok?
Aqui os tipos de defumadores, tá? Aqui só para estar ilustrando mesmo para vocês, né? Quando se trabalhava com o método tradicional, né? Onde a fonte de calor e fumaça, né? E o suporte onde ficam os peixes, eles vão ficar na mesma câmara, né? Essa convecção é natural. A gente precisa estar abrindo lá os fumeiros para estar regulando a entrada de ar, para estar acelerando a queima ou desacelerando a queima da madeira e da serragem. É um processo bastante complexo, como eu disse para vocês, o Carlão estava de férias, o estagiário ficou lá monitorando o defumador, eu estava com o tempo bastante reduzido, a gente trabalhou com a tainha em postas, a secretaria fechava às 5 da tarde, eu com 2 equipes, e aí aquele tempo de drenagem, pessoal, que tinha que ser de 1 hora, eu fiz só 20 minutos, e aí quando a tainha entrou na câmara de defumação, né, nós trabalhamos com um defumador semiautomático, embaixo a câmara onde gerava calor, né, que a gente tinha ali a madeira e o carvão para produzir calor, e depois entrava com a serragem na segunda etapa, e na parte de cima a câmara de defumação. Aí ele falou, professor, ok, temperatura ótima já para entrar, para fazer a secagem, a etapa de secagem, para depois defumar. E aí ele chegou para mim e falou assim, professora, já pode trazer, levei. Aí, passados 20 minutos, ele falou assim, professora, a temperatura despencou. Por que despencou, pessoal? O músculo ainda estava muito úmido. E aí, quando entrou lá a 50 graus para poder fazer a secagem, né? A temperatura despencou para 20. Aí eu falei para ele, olha, dá teu jeito, porque daqui a pouco vai fechar e a gente precisa finalizar, né, esse momento para o CNPq. Aí ele deu o jeito dele. O que ele fez? Colocou mais madeira para poder, né, aumentar aí o calor, né, a combustão e aumentar o calor. E aí o que aconteceu? Né, a temperatura excedeu 130 graus, e aí ele me chamou, eu fui lá correndo. Quando eu cheguei, o defumador estava assim, gente, numa fogueira, né? Em volta dele um monte de madeira pegando fogo e já com cheiro de peixe assado. Aí tiramos a madeira, consegui abrir a câmara de defumação, o peixe já estava totalmente assado. E naquele dia os funcionários da SEMAP, eles fizeram fila para almoçar peixe, né? E eu, né, fiquei olhando para ele, o defumador todo queimado, todo preto. E aí eu falei para ele assim, ó, você disse que sabia fazer, né? Então quem vai limpar o defumador é você, é o seu castigo. Olha como é que eu fui má com ele, né? Mas aí, pessoal, é complexo, tá? Essa historinha é só para dizer para vocês que é um momento difícil de se trabalhar. A pessoa realmente precisa ter uma capacitação para estar gerenciando essas etapas aqui, né, que não são fáceis. E aí, quando eu falo da drenagem, é importante fazer a drenagem para o músculo ir menos úmido para a câmara e aí evitar, então, esse abaixamento brusco da temperatura, tá? Já no defumador mecânico, né, essa fonte de calor e fumaça e o suporte com peixe, né, acontece em câmaras diferentes e isso facilita muito o processo. Além da gente ter também aqui, ó, ventilação forçada, né, uma convecção forçada dentro da câmara de defumação, que faz com que essa defumação ocorra de forma mais uniforme. Aqui, só para ilustrar, olha só essa engenhoca aqui, gente, ó, 2 câmaras, uma para obter calor, né, gerar calor, e a outra para defumar. Mas nota 0 aqui para as boas práticas. Olha onde está o suporte com peixe, pessoal. Aqui um defumador mecânico, né, mais atual aí para a gente estar trabalhando. Esses aqui que a gente até pode estar usando em casa, né, para estar fazendo um defumado em casa, e aqui a nível industrial. Aqui coloquei os parâmetros que vão influenciar essa qualidade do pescado, né, do produto acabado, principalmente a temperatura, a umidade, a concentração da fumaça, tempo de defumação, tipo e tamanho do pescado. Isso vai interferir muito no tempo de defumação, tá bom, pessoal? E também na textura do produto acabado, tá? Isso é muito importante. Agora, fatores que vão influenciar a salga, a secagem da superfície e a defumação propriamente dita, né? A
Será que eu estou falando sozinha? Não, vai acabar já já, pessoal. Então, esse momento aqui, a gente precisa ficar bastante atento para que a gente possa controlar, né, o momento da decomposição, evitar que essa decomposição aconteça no produto acabado, tá? Na defumação propriamente dita, a gente quer, durante a queima da madeira, né, ou da serragem, ou com o uso do extrato líquido mesmo, né, usar as substâncias que têm ação antioxidante, que têm ação antimicrobiana, né, e que irão também auxiliar aí no processo para estar conferindo qualidade sensorial, tá bom? Os defeitos de qualidade voltados aqui para a questão da secagem defeituosa e superficial, né? E aí esse momento aqui, ó, da impregnação das substâncias aromáticas de forma homogênea, se o músculo tiver úmido, né, interfere. Superfície pegajosa, que é indicativo, né, de uma etapa de salga mal conduzida, e aí ocorreu, né, decomposição, né, da matéria-prima que está sendo usada. Então, esse momento aqui também é importante. A superfície ela tem que estar lisa. Na hora que você passa o dedo, ele tem que escorregar, tá bom? Aquecimento excessivo, que foi o que aconteceu lá na CEMAP, né, por falta de controle da temperatura, ou resfriamento inadequado, e o depósito de sujidade sobre o produto quando se trabalha com método tradicional e não se remove aí a fuligem, tá bom? Prazo de vida útil, defumado a quente, aí olha, mantidos a temperaturas baixas, né, após o congelamento, né, vai variar aí de 6 meses a 9 meses, e no defumado a frio, de 4 a 10 meses a 0 graus, né, a 4 graus, aí temperatura de refrigeração 2 meses, mas se trabalhar com temperaturas mais baixas, aí menos 18, menos 23, menos 30, né, chegando a 1 ano. Os produtos que hoje nós temos no mercado, no estado do Rio é muito comum encontrar aqui a truta e a tilápia, tá? Mas o adoque, o bacalhau, o lombo, não são as nossas empresas que estão produzindo, a gente está trazendo esse produto de fora, tá bom? Como também aqui, ó, o lombo do atum, fatias de salmão, ó, tilápia, truta, salmão, o adoque, que é da mesma família aí do bacalhau, né, do Gardus morua, né, um peixe marinho que também é muito consumido no mercado internacional. E aqui para vocês, né, para poder estar aumentando a curiosidade de vocês em relação a esse produto e consumir. Pessoal, espero que não tenha ficado muito corrido. Se tiver alguma dúvida, é só falar, coloca aqui agora. Ou se essa dúvida acontecer depois, pode colocar também no nosso grupo, tá bom? Desejo aí que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima semana, né? Que vocês também se divirtam aí entre um momento e outro, que consigam, né, ter esse momento para vocês também. Eu precisei desse momento no final de semana, precisei descansar, né? Então, né, fiquem com Deus, uma ótima semana, tá bom? Se tiver dúvida, é só colocar lá no nosso grupo. Fiquem com Deus. Um beijo. De nada. Fiquem com Deus. Oi. E eu também, eu ia sugerir isso, Matheus. Que bom que você... Ih, mas a Soraya tá aqui. Não volta não, por favor. Eu vou tentar ver uma outra plataforma, gente, mas tá difícil, sabia? Tá difícil. Eu trabalho super bem com Jitsi, eu até comprei mais espaço no Dropbox pra gente, né? Mas aí vocês precisam entrar num acordo aí, tá? Eu trabalho de boa com Jitsi, mas aí tem que ver os demais.